Amém. Glória a Deus. Obrigada, equipe. Como é bom estar aqui de novo. Crianças? Ok. Quem tem criança aí pode acompanhar a tia Hanna. Eu só vi que ela fez sinal. Vocês perceberam que eu estou sem óculos, né? Eu vi que ela fez assim, aí eu já fiz a leitura assim, meio que de... Então, é meio difícil, complicado. Ou eu enxergo a tela ou eu enxergo vocês, mas tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui nunca passou por uma crise? Não põe o termo ainda não, tá? Quem aqui nunca passou por uma crise? Ainda. Ainda, né? Quem aqui está vivendo de boa na lagoa, nesse momento da vida? Você tem que fazer assim, ó. Para eu poder enxergar, tá bom? Não enxergo. Quem aqui nunca saiu da crise? Tem gente que nunca saiu da crise. Nunca saiu da crise. Desde quando eu nasci, eu estou numa crise eterna. Senhor, tem misericórdia, Pai. Nunca saí da crise. Socorro, Deus. Mas é interessante, quando eu estava meditando no texto, que quando a gente passa por algum problema, por alguma situação na nossa vida, qual é a primeira pergunta que geralmente vem na nossa cabeça? Por quê? Por que eu, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu justo nesse momento? Por quê? Por quê? E por quê? E por quê? E a gente começa com aqueles muitos porquês. Mas outra coisa interessante, quando a gente passa por crise, por problemas, é que muita gente fica especialista, sabe? Quando você fala assim, olha, eu fui no médico e eu voltei com um problema sério no estômago, você toma chá de boldo, que resolve a sua vida. Aí eu falo assim, não, você tem que tirar o glúten da sua vida. Você tira o glúten que você vai ficar bom. Aí outro fala assim, não, você tem que fazer a dieta do... Eu ia falar do cão, mas é do cão. Já ouvi falar da dieta do cão. Ia sair do cão aqui. Você tem que fazer uma dieta que você vai ficar bom do seu estômago. Eu falei assim, não, isso aí é emocional. Todo mundo vira especialista, todo mundo tem uma receita, todo mundo tem ali um plano perfeito para você. Eu falo, não, você tem que fazer exercício físico. E aí você fica, meu Deus, e agora é o quê? É o chá de boldo, é o exercício, é a dieta, é o glúten, o que eu faço? Todo mundo fica especialista. Mas tem outra coisa interessante também, quando alguma coisa acontece com você, você fala assim, poxa vida, olha, fiquei sabendo uma notícia triste, né? Meu primo faleceu. Você fala assim, nossa, verdade, você não sabe. Meu vizinho também perdeu o primo dele, foi um problema difícil. A pessoa nem te escuta, ela conta um problema maior do que o que está acontecendo na sua vida. E aí a gente vai lidando com essas situações e a gente acaba ficando mais confuso. Mas quando a gente passa por alguma crise, a pergunta é, o que Deus nos ensina quando ela chega na nossa vida? O que Deus nos ensina quando a crise chega na nossa vida? E é com base nessa pergunta que a gente quer ler o texto de Isaías. Convido você a abrir o texto de Isaías, acho que você já imagina até qual é o texto. Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 9. Você pode abrir, mas nós vamos lendo o texto aos poucos. Vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 4. Acharam? Isaías 1, do versículo 1, Isaías 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, o tema que eu trago para a gente meditar nesse texto é o que fazer no dia da crise. O que a gente vai fazer no dia da crise?
E do versículo 1 até o versículo 4, a gente vê que Isaías correu para a presença de Deus. E claro, então, o que nós temos que fazer? Correr para a presença de Deus. Corra para a presença do Senhor. E aí, o versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías foi para o templo, ele foi ver o Senhor, ele foi buscar o Senhor. Quem era Isaías? Alguns comentaristas falam que Isaías estava começando o seu ministério como profeta. Talvez era até parente da família real. E quando ele recebe essa notícia, ele ficou com muito medo. Ele ficou apavorado, porque o seu mundo abalou. Quando a gente vai para a 2 Crônicas, lá no capítulo 26, a gente vai ver a história do rei Uzias. Ele foi um homem extraordinário, um rei que trouxe um momento de grande prosperidade para o povo de Judá. Ele reinava sobre a tribo de Judá naquele momento. Só que quando ele recebe essa notícia de que o rei havia morrido, ele não foi correndo para fazer uma sessão de terapia no ChatGPT. Você já ouviu a história? Gente, o que tem de pessoas fazendo sessão de terapia com o ChatGPT é incrível. E eu escuto isso das pessoas. Eu estava conversando com o ChatGPT, falei com ele o que eu estava pensando, sentindo, e o chat é legal, gente. Vocês já perceberam? Quem aqui tem uma conversa de vez em quando com o chat? Confessa. Confessa. Quem aqui é ali, ó, com o chat, ó? E ele é educado. Quando você está bravo, ele fala assim: percebo que você está ficando alterado. É ou não é? Quem aqui não ficou chateado, com raiva, bravo, e corre para a presença de Deus? E ao ler esse texto, me veio à mente mais ou menos 3 tipos de pessoa ultimamente. A primeira delas é que quando a crise, quando a luta chega, ela não desabafa, ela faz uma cobertura ao vivo. Já ouviu isso? Ela vai para a rede social, ela coloca, ela divulga, ela fala para todo mundo, como a Sandra falou de manhã. Coloca uma mensagem no grupo da família, ela espalha para todo mundo. Então ela não vem trazendo desabafo, ela faz uma cobertura em tempo real, ao vivo, e vai relatando para as pessoas tudo o que está acontecendo. E cada crise dela rende um carrossel. E ela vai falando. E os perrengues vai virando conteúdo digital. Já percebeu? Quando você tem uma crise com alguém, uma briga, qualquer coisa, e aí passa 3 horas, 2 horas, está lá na rede social dela. Porque existem pessoas que não fazem questão da nossa presença. Está lá. Você sabe que é para você. Ela não fala para você, mas ela conta para todo mundo. E tem gente que vai para a rede social, expõe e coloca tudo o que está acontecendo. Mas também tem outro tipo de pessoa que ela está só o trapo, está só o regaço. Mas quando você vai no Instagram, está lá, vivendo a melhor fase. Cheia de filtros. É ou não é? Gente, eu não olho o Instagram de vocês não, tá? Eu não olho o Instagram de ninguém. Então, aí a pessoa, ela é o capeta. Ela é uma endemoniada, ela perturba todo mundo, mas está lá em paz com todos e tudo. E é impressionante como a pessoa vive totalmente desconectada da realidade e como tem outras pessoas que colocam tudo o que está acontecendo nas redes sociais. As pessoas estão perdendo um pouco a noção. E aí tem outra coisa também, que tem gente que está meio surtada, babando, às vezes na camisa de força, mas está lá, nada me abala. Nada me abala. Está lá na rede social. Por isso que eu não olho rede social. Eu vou pecar. Não olho, gente. Não olho, porque quando você convive com as pessoas, e aí você vê o que elas postam na rede social, você fala assim, meu Deus, olha aí, ontem estava xingando o outro, agora está aqui, desse jeito. Eu não olho, eu não tenho estrutura emocional para ler rede social, gente. Não tenho, vou confessar para vocês. Brincadeira. Não gosto mesmo. Não gosto, não é do meu perfil. Não gosto de ficar olhando o que está nas redes sociais, o que as pessoas postam e tal. Eu acho perda de tempo, para falar a verdade. Mas tem um terceiro tipo de pessoa. Tem outros tipos.
Mas aqui tem um terceiro tipo de pessoa que quando a crise vem, quando a luta, quando a dificuldade vem, ela vai para a presença de Deus. E foi isso que Isaías fez. Quando o seu chão tremeu, quando o seu chão começou a se abrir, ele correu para a presença de Deus. Como eu falei antes, ele estava vivendo uma vida confortável. O rei Uzias reinou 52 anos. Foi um reinado de grande prosperidade, estabilidade. Quando ele morre, finaliza uma era na vida daquele povo. E ele fica extremamente abalado e chocado. Quem aqui nunca recebeu uma notícia, uma ligação, em que seu mundo abalou, que seu mundo parou por um momento, que você fala assim, opa, peraí, e que demora um pouco para a ficha cair o que está acontecendo, e aí a gente tem que tentar entender, onde é que eu estou? Quem aqui nunca passou por isso? Eu já passei por momentos como Isaías, algumas vezes na minha vida. Não é fácil, momentos em que você tem que se reestruturar e você tem que se ressignificar. Mas quando Isaías recebe a notícia e ele vai para o templo, porque o trono de Judá estava vazio, porque Uzias tinha morrido, ele tem a visão de que o trono do céu está ocupado. Porque ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. O trono da terra, o povo naquele momento estava vazio, mas Deus continuava reinando e assentado no seu devido lugar, governando todas as coisas, disponível para nos receber e para nos acolher. E naquele momento Isaías se coloca diante de Deus, ele se coloca diante do Senhor na sua fragilidade, na sua crise, porque toda crise nos obriga a decidir para onde corremos primeiro. Toda crise, toda luta, toda dificuldade nos obriga a decidir para onde corremos primeiro. Para onde vamos? Para um prato de comida? Uma barra de chocolate? A compra no Shopee? Na Amazon? Para um copo de bebida? Quando a luta vem, a gente vai para uma cartela de remédio, e não estou dizendo que isso é ruim, às vezes é necessário. Quando a crise vem, a gente vai para as telas, para festas, roda de amigos, tentar esquecer, tentar espairecer. E será que a gente se lembra que a gente tem um Deus que continua sentado no alto e sublime trono, que governa as nossas vidas, inclusive nos dias das crises? Amém? E quando a gente olha para Isaías, a gente vê que a presença de Deus não elimina a crise imediatamente. Quando a gente corre para Deus, a crise continua lá, o problema continua lá, mas transforma a maneira como nós enfrentamos a crise. O que muda não é a circunstância, é a maneira como a gente vê essa luta, essa dificuldade. E muitas vezes nós queremos respostas rápidas. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Enquanto que a pergunta pode ser, para quê? Para que isso está acontecendo comigo? O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso entender, aprender com essa situação? Porque uma coisa é certa, nenhuma crise é maior do que aquele que está assentado no alto e sublime trono. Amém? Então, antes de mudar as circunstâncias, Deus quer mudar a nós mesmos. E era isso que ele queria fazer na vida de Isaías. Antes de mudar as circunstâncias, Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa família. Amém? Continuando, então, o que fazer no dia da crise? Corra. Está todo mundo em crise. O que fazer no dia da crise? Corra para a presença de Deus. Segundo lugar, no versículo 4, acho que está colocando aqui. Vamos lá, coloca o versículo 4. Reconheça quem você realmente é. Versículo 4, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos lá. Oi.
o 5, que é o versículo 5, é. Muito obrigada. É isso mesmo, muito obrigada. Versículo 5, 4 nós já lemos. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que é igual a mim. No dia da crise, reconheça quem você realmente é. A crise, a luta, a dificuldade, ela vem para mostrar quem nós realmente somos. Só que Isaías, ele não vê o seu pecado primeiro. Primeiramente, ele vê a Deus. Ele vê a santidade de Deus. E depois ele vê a si mesmo. Porque o verdadeiro encontro com Deus é aquele que nos leva a ter um encontro real conosco. Quando eu tenho um real encontro com Deus, eu encontro comigo. É incrível como a gente vai lendo a Bíblia, lendo os textos, lendo a história de pessoas, e quanto mais elas conhecem a Deus, mais elas conseguem enxergar quem elas de fato são. E a gente vê isso na vida dos discípulos. Quanto mais eles andam com Jesus, quanto mais eles conhecem a Jesus, quanto mais eles são transformados, eles buscam, mas eles conseguem ser transformados. E muitas vezes a gente não é transformado porque a gente não se aproxima mais de Deus. A gente não corre mais para Deus, a gente não reconhece quem a gente é, porque a gente está conhecendo a santidade de Deus. E quando Isaías vai para o templo e ele vê a Deus, ele grita, ai de mim. Porque quanto mais perto de Deus, menos espaço existe para o eu. Quanto mais perto de Deus, menos espaço existe em nós para o nosso orgulho, para o nosso velho homem, a nossa velha mulher, a nossa carnalidade. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós somos quebrantados e mais nós somos transformados. E, gente, não tem como ser transformados se não for pelas lutas, se não for pelas dificuldades, se não for pelas provações, se não for por aqueles momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. Às vezes a gente reclama porque incomoda, mas a crise, ela é especial, porque ela apresenta para nós uma pessoa que a gente não conhecia, nós mesmos. Quem esteve aqui domingo passado, de manhã, que ouviu o Léo pregar, vocês lembram o que ele falou de mim? Gente, nem eu me reconheci, confesso. E aí, eu até estava conversando com a Nilda ontem, eu falei, gente, há um tempo atrás, quando a mulher chegava para mim assim, esse negócio de menopausa, que a mulher fica totalmente desorganizada, fica isso, aquilo e tal, eu falava, bobeira, bobagem, é tudo frescura. Só que, gente, eu vi que não é frescura, gente. Eu estou vendo que o negócio é sério. É sério, porque muitas vezes eu não me reconheço. É uma intensidade, é uma emoção tão intensa que a gente não consegue controlar. E muitas vezes essas situações revelam quem realmente nós somos e como nós precisamos ter o Espírito Santo para ter o domínio próprio. E são nesses momentos, quando a gente encara essas limitações, essas dificuldades, que nós falamos assim, poxa, como eu preciso de Deus na minha vida. Como eu preciso do Senhor na minha vida. A maior crise nem sempre está ao nosso redor. Muitas vezes ela está dentro de nós. Quando Isaías perde o seu rei, o rei Uzias, e ele vai para o templo, ele enxerga que a maior crise está dentro dele, não está fora dele. Ele enxerga que o mundo, daqui a pouco, tem outro rei, como de fato tinha. Tinha outro rei, tinha outro sucessor. Mas a crise que estava dentro dele, ele precisava resolver entre ele e Deus. Gente, isso dói.
Quando Deus pega a gente para Cristo, quando Deus pega a gente para tratar e para trabalhar, dói demais, dói demais. E Ele vai nos lapidando, Ele vai nos transformando, Ele vai revelando, Ele vai tratando, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai refazendo a nossa vida. Só que é um processo doloroso, mas vale a pena. Vale muito a pena. Porque quem vive olhando para Deus tem pouco tempo para apontar o dedo para outras pessoas. Quando Isaías vê o trono, ele se vê. Ele não está vendo o que está acontecendo ao redor. Então, quando nós temos esse real encontro com Deus, a gente fica menos crítico. A gente julga menos. A gente critica menos. A gente fica mais amável. Eu falo isso por experiência própria. Quanto mais a gente é quebrantado diante de Deus, mais a gente tem compaixão, tem empatia com as pessoas. É ou não é? Quem já passou por essa experiência? E às vezes a gente julga, a gente fala, a gente critica, a gente aponta o dedo, mas quando nós somos quebrantados, quando nós temos esse encontro com Deus, a gente fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para falar dessa pessoa? Olha para mim. E aí a gente fica como Isaías: ai de mim, sou um homem, estou perdido, pois sou uma pessoa de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, no dia da crise, reconheça quem você é. Tente buscar e tente saber o que Deus quer trabalhar na sua vida. O que Deus quer transformar na sua vida. Deus disciplina o filho que ama, e muitas vezes as lutas, as dificuldades, é para que nós sejamos transformados, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Amém? Seguindo adiante, o que fazer no dia da crise? Receba a graça que Deus oferece. Vamos lá, agora sim, versículo 6 e versículo 7. Pode me ajudar? 1, 2, 3. Logo. Seu pecado será perdoado. É muito maravilhoso como sempre Deus toma a iniciativa para a nossa restauração. Isso é muito lindo. É lindo demais. Isaías não apenas reconhece a sua condição, porque Deus providencia a sua purificação. Ele diz: ai de mim, sou um homem impuro, eu sou um pecador. Mas logo que ele confessa e que ele reconhece como pecador, vem o serafim com uma brasa viva tirada do altar, o sangue do cordeiro que nos purifica de todo o pecado, porque pecado não é problema para Deus, amém? Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Só que parece que às vezes a gente não tem essa noção do quanto a graça de Deus está disponível para as nossas vidas. E aí, é como se você fosse num restaurante com alguém e ele vai pagar a sua conta e você fala assim: não, pode deixar que eu pago. Você fala: não, vamos pagar, vamos dividir. Não, já paguei, já está pago. E você insiste para que essa conta seja, para que você pague a conta, e a outra pessoa diz assim: não, mas já está pago. Eu já paguei essa conta. E tem muito cristão tentando pagar uma conta que Jesus já quitou na cruz do Calvário. A gente está tentando fazer alguma coisa para sermos redimidos, para sermos melhores, enquanto Ele já pagou o preço naquela cruz, por mim e por você. Mas se você quiser pagar as minhas contas, eu deixo, viu? Pode ficar tranquilo. Eu tenho um monte de boleto lá em casa. Eu te dou tudo para você pagar. Não vou ficar chateado, nem vou pedir para dividir. Pode pagar, fica à vontade. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem um pensamento que diz: a graça de Deus sempre chega antes do nosso esforço. Amém? A graça de Deus sempre chega antes do nosso esforço. Quando você pensa em ir para a presença de Deus, a graça já te alcançou antes. Quando você pensa em se arrepender,
o perdão já está disponível para você. Quando você pensa em se quebrantar na presença de Deus, o Espírito Santo já te tocou, ó. A graça de Deus sempre chega antes do nosso esforço. A coisa mais linda que o Evangelho traz para as nossas vidas, por isso que é graça, é que a gente não precisa limpar a casa para Deus entrar. Ele entra na nossa vida para começar a limpeza. Amém? Quando nós recebemos Deus na nossa vida, a limpeza começa. Ele vem, fala assim, olha, você não dá conta de fazer isso sozinho. Você não dá conta de limpar essa sujeira sozinho. Então eu vou ajudar você. Então quando ele se vê como um homem impuro, de lábios impuros, o serafim toca a sua boca. Isso mostra que Deus trata exatamente a área da nossa maior necessidade. Veja, a gente precisa entender que Deus não trata apenas sintomas, Deus cura a raiz. Deus resolve o problema pela raiz. Deus não trata sintomas, Deus vai na causa. Então por que Isaías fala assim, eu sou um homem de lábios impuros? Ele era profeta. Ele era um profeta, e a sua boca era o principal instrumento para manifestar a palavra e a vontade de Deus. É como se um cirurgião falasse assim, minhas mãos estão contaminadas. É como se um motorista, um piloto falasse assim, eu não estou enxergando. É como se um músico dissesse, eu não tenho audição. Você entende? E aí ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Como que eu, como profeta, posso reportar a palavra de Deus para as pessoas se eu sou o mais pecador de todos? Então ele reconhece a sua falha e Deus está agindo exatamente na área que ele precisa. E quando nós vamos para a Bíblia, a boca não é apenas a boca, é o interior da pessoa, né? Mateus 12:34 diz, a boca fala do que o coração está cheio. Mas a graça de Deus transforma a área da nossa maior fraqueza para instrumento de sua glória. Aquilo que nós somos fracos, que Deus vai trabalhando, que Deus vai tratando, Deus vai sendo glorificado. Deus vai sendo exaltado. Deus vai sendo honrado. Deus vai sendo santificado. E aí ele diz, isso tocou, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Porque Deus não corrige apenas comportamentos, Ele muda quem nós somos. Deus não muda apenas comportamento, Ele transforma quem nós somos. É por isso que nós chamamos desse processo de conversão. Não é melhorar, é ser transformado, é uma nova pessoa. É o nascer de novo. Amém? Então, o que fazer no dia da crise? Receba a graça que Deus oferece para você. Receba o que Deus já tem para você. Dessa misericórdia e dessa bondade. Continuando ainda, lá no versículo 8. O que fazer no dia da crise? Disponha-se a servir. Versículo 8, vamos lá? Então... que enviarei? Quem enviará por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Que coisa linda. Sabe o que me chama a atenção na vida de Isaías e nesse texto da palavra de Deus? É um detalhe que o altar veio antes do serviço. O altar, a santificação, vem antes do serviço. Ele está ali, sendo restaurado, sendo tratado, sendo curado. Mas depois ele ouve uma voz do Senhor. A quem enviarei? Deus chama pessoas restauradas. Deus não chama apenas pessoas disponíveis. Talvez se Deus tivesse feito essa pergunta antes de Isaías ser restaurado, ele dissesse assim, eu vou para tentar compensar o meu pecado. Porque é uma coisa que o crente faz muito. Ele serve para amenizar o sentimento de culpa. Ele serve para minimizar, às vezes, uma situação, uma falha. Mas a pergunta que Deus faz é depois do processo de restauração.
Porque ninguém é aprovado pelo serviço ou pelo desempenho. Deus valoriza caráter. E aí, quando a gente olha para alguns textos na Bíblia, o mais clássico é quando ele manda o profeta Samuel ir ungir Davi. E é curioso porque quando o profeta Samuel chega para ungir Davi, passa todos os filhos de Jessé diante de Samuel. Quando ele vê o primeiro, o profeta Samuel tem uma referência. Grande, bonito, né? Forte. Ele fala assim, deve ser esse, porque Saul era igual. Então Deus deve escolher uma pessoa parecida com Saul. E aí quando os filhos de Jessé vai passando, Deus fala para Samuel assim, não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus trabalha primeiro na nossa restauração, na nossa cura, para que nós possamos ouvir esse chamado, para que a gente possa ouvir Deus chamando para a sua obra, para o seu trabalho, para o serviço. O altar vem antes do serviço. Deus nunca envia alguém que carrega culpa. Deus não envia alguém para o trabalho, para a obra, para o serviço. Ou se você vai entrar num relacionamento cheio de culpa, o que vai acontecer? Você vai levar essa culpa para outra pessoa. Você vai ficar olhando para o passado, porque se tem uma coisa que o culpado faz é olhar para o passado. E Deus é um Deus de visão, é um Deus de futuro, é o Deus da eternidade. A eternidade está ali, está na nossa frente. E quando Isaías está quebrantado diante de Deus, ele escuta um desafio. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías faz? Eu, Senhor. E aí, quando a gente vê um desafio, você já percebeu que às vezes os grupos de WhatsApp da igreja, está lá, o desafio. Gente, precisamos de um mutirão para fazer tal coisa. Cri, 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 cri. Aí o bom do grupo é que você consegue ver quem visualiza, sabe? Aí você vai lá. Priscila visualizou, Isma visualizou, Vitor visualizou, Luiz visualizou, todo mundo visualizou. Brincadeira, tá? Mas ninguém respondeu. Ninguém falou nada. Todo mundo fingiu de morto. Aí alguém fala assim, levanta a mão, eu? Ah, você quer ir? Não, Senhor, pode enviar o Luiz, porque ele é uma pessoa muito crente, ele é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa boa, pode enviar ele mesmo. E as pessoas muitas vezes não se colocam à disposição. Agora, quando você cochicha, vai ter churrasco. Todo mundo, ouvi? Churrasco? Aonde? O Rogério? Nossa, Marcelo? Nossa, você já se convida. Você cochicha. Mas quando é desafio, o brado tem que ser grande, porque para incomodar as pessoas. E quando Isaías coloca-se diante de Deus, e ele escuta o chamado de Deus, a quem enviarei? Ele não diz, Senhor, envia o Vitor, Senhor. É novo, é jovem, tem uma vida inteira pela frente. Não, Senhor, lá, olha, manda a Gláucia, Senhor, uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus. Ele diz, não, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para esse chamado. E olha, gente, quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente recebe o perdão de Deus, quando a gente recebe a restauração de Deus, o serviço é gratidão. É uma forma de agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Eu, sinceramente, eu fico pensando naquele crente, que é crente de anos, mas ele não está envolvido no ministério, ele não está envolvido no trabalho da igreja, ele não é uma pessoa comprometida no seu trabalho, ele não é uma pessoa comprometida na sua família, ele não é uma pessoa comprometida nos seus relacionamentos, porque a fé exige de nós esse compromisso, essa disposição para servir, não apenas o trabalho domingueiro, mas o trabalho do dia a dia, na nossa família. Gente, eu não consigo, a gente estava aqui ontem no encontro de casais,
A gente assistiu algumas cenas dos vídeos, não dá para acreditar num homem, ou num marido ou numa esposa que não se mexe em casa, que não colabora em casa, que não colabora com as atividades domésticas. Que crente! Somos crentes primeiramente em casa. A nossa casa é a nossa primeira missão. E aí isso se expande para os nossos relacionamentos. Disponha-se a servir seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos. Seja servo. Se você é um crente fiel a Deus, seja um servo. Não seja egoísta. Egoísmo não cabe na vida de um cristão. Sirva, se disponha, não seja preguiçoso, preguiçosa, mas se coloque diante de Deus, se comprometa com aquilo que você se propõe a fazer. Amém? No versículo 5 ele diz, ai de mim. E no versículo 6 ele diz, eis-me aqui. A graça transforma uma pessoa que dizia, estou perdido, em alguém que diz, pode contar comigo, Senhor. Isso é graça de Deus. A graça de Deus transforma uma pessoa que diz, estou perdido, em uma pessoa que diz, pode contar comigo. Não pare de servir porque a crise chegou, porque são nos dias difíceis que Deus mais trabalha em nós. São nos dias difíceis que Deus vai lapidando a nossa vida, Deus vai transformando o nosso caráter, Deus vai transformando o nosso coração, Deus vai quebrantando o nosso coração. A luta pode mudar nossos caminhos, mas também pode revelar os caminhos de Deus. Ela pode mudar nossos caminhos, mas ela pode revelar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pode colocar a gente no trilho de novo. Amém? A crise pode nos lembrar que nenhum sucesso compensa o fracasso dentro de casa. Quando vem aquela crise, quando vem aquela dificuldade, e a gente começa a ter sucesso no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos estudos, na nossa carreira, e a gente vê que a nossa família está ficando para trás. E aí, voltando de novo, ontem no nosso encontro, que foi muito interessante, na cena do filme, que um profissional, o marido ele era um bombeiro, ele se arriscava para salvar pessoas, ele se arriscava para salvar crianças e senhoras, mas ele não se arriscava para apagar o incêndio e o fogo do seu casamento. Um excelente profissional. Ela era uma excelente enfermeira, um excelente amigo, mas dentro de casa, dentro da família, ele não se esforçava, ela não se esforçava. E quantas vezes nós estamos aqui? Somos excelentes lá no nosso trabalho, somos um bom amigo, uma boa amiga, um bom aluno, e muitas vezes deixamos a desejar dentro da nossa própria casa. Não temos a disposição de servir a nossa família. Está meio... Tem alguém aí? Ah, tá bom. A maior vitória na crise não é recuperar o que perdemos, mas redescobrir quem Deus nos chamou para ser. Amém? Disponha-se a servir, primeiramente dentro de casa. Primeiramente dentro de casa. Sirva dentro de casa. Seja o melhor marido para sua esposa, seja a melhor esposa para o seu marido, seja um excelente filho para os seus pais, seja uma excelente mãe para os seus filhos, seja um excelente pai para os seus filhos, seja um excelente profissional, seja um bom amigo, seja um bom crente, seja um bom membro da igreja, sirva, participe, se envolva no ministério, disponha-se a servir, porque é isso que acontece com quem é transformado e restaurado por Deus. Amém? Quinto e último lugar, prometo que estou, como disse o pastor Paulo, diga graças a Deus. Graças a Deus que está acabando. Permaneça fiel, mesmo quando os resultados não aparecem. Versículo 9, vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Ele disse... Bom, numa geração, num tempo que a gente vive de micro-ondas, fast food, coisas muito rápidas,
Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Isaías permaneceu fiel, mesmo quando os resultados não apareceram. E aí, eu vou só ler aqui antes, para vocês verem, versículo 9. Calma aí. É muito interessante quando ele diz que Deus manda ele pregar para um povo que não vai ouvir. Deus manda ele pregar para um povo que não vai obedecer. Deus manda ele pregar para um povo que não vai aceitar essa mensagem. E aí a gente começa a pensar, como assim? No versículo 10, assim, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Gente do céu, Deus manda Isaías pregar para o povo que não vai aceitar. Deus, eles não vão aceitar, mas você vai pregar assim mesmo, você vai fazer. E é difícil a gente fazer uma coisa sabendo que não vai ter resultado. Quem é que é doido? Quem é que é doido de fazer uma coisa que já sabe que vai dar errado? Mais doido ainda é não obedecer à ordem de Deus. Mais doido ainda é não ser obediente à voz de Deus. Olha, a gente pode pensar que é difícil, o resultado não vem, demora, e a gente tem pressa. 3 semanas de academia já está na frente do espelho, caçando resultado. 1 semana de dieta e já está querendo barriga murcha. Gente, as coisas demoram de acontecer. Demora para vir o resultado. É processo, gente. É aqui, ó. É difícil. Mas quando a gente fala da vida com Deus, a gente tem que permanecer fiel, mesmo quando os resultados não aparecem. A gente estava conversando ontem com o casal. Não se preocupe se as pessoas vêm, se as pessoas não vêm. Esse não deve ser o nosso principal objetivo. Se a gente for seguir a palavra que Deus faz para Isaías, Deus vai falar assim: Rogério e Miriam, Daniel, Simone, Isme e Priscila, façam encontros de casais, mas não vai vir ninguém. O que vocês iam falar, Rogério e Miriam? Senhor, não vou nem perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo. Aí Deus fala assim: olha, prepara a mensagem, vai pregar, mas não vai ninguém. Tira as músicas, escuta bonitinho para tocar no louvor, mas não vai vir ninguém. Vocês fariam? Confessa. Mentira, faria nada, não faria não, acho que eu não faria. Mas foi essa palavra que Deus deu para Isaías. Pregue, mas ninguém vai se converter. Ninguém vai te dar ouvido. Mas a mensagem central aqui desse texto é que ser fiel quando o mar se abre é muito fácil. Ser fiel quando as coisas acontecem, quando o milagre vem, quando a cura vem, é muito bom, é fácil demais. Difícil é ser fiel quando as coisas não acontecem. Ser fiel quando o dinheiro está na conta. Uhul, para Deus. Gente, sabe o que eu descobri? Vocês sabiam por que conta corrente chama conta corrente? Eu dou um bombom para quem adivinhar. Porque o dinheiro não para lá. Ele vive correndo. Não para, gente. Se for, a conta de vocês for igual a minha, é igual rodoviária. Só faz conexão. O dinheiro só faz conexão. Pula, vai embora. Entra, vai embora. Pega o próximo. É impressionante. Aí eu entendi. Por isso que chama a conta corrente. O dinheiro vive correndo dela. Meu Deus. Sua conta está assim? Vamos orar, Senhor, para o dinheiro parar na conta, meu Deus. Então é muito fácil ser fiel quando as coisas acontecem, quando está dando tudo certo, quando estamos vivendo uma boa fase, good vibes. É fácil ser fiel. Agora, ser fiel quando fica
18 anos sendo escravo, como estrangeiro, no meio de um povo, sem negar a sua fé. Ser fiel a Deus quando está sendo surrado, machucado, preso na prisão, louvando, cantando a Deus hinos e louvores, como Paulo e Silas, aí é que é difícil. Ser fiel quando você perde tudo, como Jó, perde a família, os filhos, perde os bens, perde a saúde. Ser fiel quando vem o desemprego, quando a doença vem, é difícil. É ou não é? É muito difícil. Ser fiel quando as coisas não acontecem não é fácil. E a gente vê na vida de Isaías que a fidelidade vale muito mais do que a visibilidade. Isaías pregou para um povo que não deu ouvidos. Humanamente falando, Isaías teve um tempo, foi um profeta fracassado. Ninguém ouviu a sua mensagem. Ninguém se converteu ao que ele pregou. Mas ele foi um dos maiores profetas. Ele foi um dos maiores profetas que o povo de Judá já teve. A fé nem sempre recebe explicações, mas sempre recebe a certeza da presença de Deus. Isaías não perguntou, por que, Senhor? Por que esse povo não vai ouvir? Eu vou pregar, eles não vão ouvir. Ele simplesmente obedeceu, porque ele estava sendo obediente à voz de Deus. E ele foi um profeta, ele foi um homem restaurado e curado por Deus. Então, a crise não anula os propósitos de Deus. Ele continua trabalhando mesmo quando não vemos. Mesmo quando você acha que Deus esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Feche os seus olhos aí onde você está. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, crises, lutas, problemas. Eu não sei qual foi o Uzias que morreu para desestabilizar você. Mas que nessa noite você saia daqui vendo Deus exaltado e assentado no alto e sublime trono. Que você saia daqui nessa noite sendo transformado e curado por Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Obrigado por Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, pelos momentos difíceis que passamos na nossa vida. Porque através desses momentos, ó Deus, que nós somos realmente transformados. Através desses momentos difíceis, dessas lutas, das crises, que o Senhor muda quem nós somos. Através desses momentos difíceis, que nós diminuímos e o Senhor cresce nas nossas vidas. Deus, encontra aqui, Senhor, cada coração, cada mente, cada família, cada sonho. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui possa sair, Senhor, sabendo, tendo a consciência e a certeza de que o Senhor continua sendo Deus, assentado no alto e sublime trono. Coloca seu problema diante do Senhor nesse momento. Coloca sua luta, sua dificuldade, sua crise. Coloca ela diante do Senhor. Não se desespere. Corra para a presença de Deus. Toca, Senhor. Toca nas nossas vidas, Pai. Transforma, Senhor.
as nossas vidas. Que possamos ter a experiência que Isaías teve, Senhor. Faz o que só o Senhor pode fazer, Pai. Faz o que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Vai ministrando, Senhor, os corações das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão em casa. Entra nessa casa, Senhor, nesta vida. Faz a limpeza que precisa ser feita, Senhor. E nos ajude a ser esposas, maridos, filhos, crentes, totalmente transformados e restaurados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, sentado mesmo como você está. Ministre na vida dela. Ore, vamos orar uns pelos outros. Ministra cura, ministra renovo, ministra restauração. Ah, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Senhor. Como Isaías, nós dizemos: ai de mim, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Mas que também, como Isaías, possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, Senhor. Oh, Deus, transforma, Senhor, transforma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?